Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Guilherme, também estou me preparando para a prova de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Prova que está prevista agora para junho. E eu estou aqui para apresentar para vocês um sistema, o sistema de mentoria por questões, né? Esse é um sistema que tem a ideia de ajudar na sua preparação de reta final, abordando uma metodologia um pouco diferente dessa que a gente está acostumado, né? O sistema ele é pautado na ideia do estudo reverso, ou seja, a gente parte do pressuposto que essa preparação de reta final, o ideal é que ela seja feita com base em questões, não só por qualquer questões, mas por questões da banca que vai elaborar a prova e também de questões para os cargos, né, que normalmente essa banca elabora as questões. Então, esse sistema é baseado na metodologia do estudo reverso, e a partir dessa metodologia de estudo reverso, a gente faz de uma análise de banca, né? A gente analisa a banca, a gente estabelece a hierarquia de banca, ou seja, quais são os tópicos mais cobrados, a gente faz essa escala, os tópicos mais cobrados dos tópicos menos cobrados, e a partir daí a gente direciona o estudo. E esse estudo é feito a partir de cadernos de questões. São cadernos de questões que são elaborados de acordo com aqueles tópicos presentes lá na hierarquia de banca. Ou seja, a gente faz análise da banca, encontra os tópicos mais cobrados, faz essa hierarquia dos tópicos mais cobrados para os tópicos menos cobrados, e para cada tópico desse a gente elabora um caderno de questão. Esses cadernos de questões são elaborados na plataforma do TEC Concursos, uma plataforma muito conhecida. A gente tem duas grandes plataformas, uma delas é o TEC Concursos. A partir do TEC Concurso, esses cadernos são elaborados e são integrados no nosso sistema. Então, assim, já fica um alerta. O acesso aos cadernos depende de uma assinatura do TEC Concursos. Essa nossa plataforma, ela não é uma plataforma de questões, ela funciona como um grande organizador. Esse sistema ele funciona como uma mentoria, né? A partir do momento que estabelece ali as metas. E essas metas são a resolução dessas questões nos cadernos lá do TEC Concurso. Então, essa é a ideia. Esse sistema, baseado no estudo reverso, vai fazer a hierarquia da banca, vai encontrar os tópicos mais importantes, os tópicos mais cobrados pela banca, né? A gente sabe que um edital ele tem ali centenas de tópicos, uns são muito mais cobrados do que outros. Então, assim, nessa reta final, talvez faça mais sentido você alocar a sua energia nos pontos mais cobrados, né? Nos tópicos que têm mais chances de cair na sua prova. E é pensando nessa metodologia, nessa ideia, que foi elaborado o sistema. O sistema ele conta com mais de 240 cadernos de questões, e esses cadernos de questões estão organizados em forma de metas. Metas essa que você poderá escolher o formato. Você pode escolher uma meta semanal, você pode escolher uma meta por bloco, né? Ali com um ciclo de estudos. Tudo vai depender da sua escolha e é o que eu vou mostrar a partir de agora. Essa é a página do login da nossa plataforma, né? Então aqui você vai fazer o seu login com e-mail. Geralmente quando faz a aquisição do aplicativo, é, automaticamente o e-mail que é cadastrado lá na página de checkout que você faz a compra, né? Que no caso aqui é o Hotmart. A partir do momento esse e-mail ele já é automaticamente cadastrado no sistema e já é uma liberação automática. Então, quando você fizer a compra e acessar essa página, você vai entrar com seu e-mail e já vai ter acesso ao sistema. Esse aqui eu vou fazer o teste para mostrar para vocês como é o primeiro acesso, como você vai se deparar com esse sistema na elaboração dos seus sprints. Essa aqui, pessoal, é a página que você vai se deparar quando você acessar esse aplicativo pela primeira vez. Você acessou o sistema pela primeira vez, ele vai precisar que você alimente ele com essas informações. A primeira delas é a data da prova, né? Que, no caso, PCDF, 14 de junho. Ele também vai precisar saber quantos dias por semana você vai poder estudar. Então, aqui, né, para quem não tem tempo, a gente não pode ter folga, né? A gente não tem folga, então a gente vai estudar os 7 dias por semana. Aqui ele já faz um cálculo, né? Ele identifica quantos dias tem até a prova, ele vai te informar quantos cadernos que tem para fazer e qual é o ritmo que você vai ter que adotar para terminar todos os cadernos até a data da prova. Feito isso, você vai fazer a escolha do ciclo, né? Como eu disse, você tem um ciclo semanal e são metas divididas por semana. Você tem um modelo de avanço por blocos, né? Que nada mais é do que um ciclo de estudos. São 10 cadernos fixos por sprint e tem também o sistema de reta final, né? Que é metas ali para o dia. Vamos ficar aqui com o modelo B e avançar e gerar os sprints. Essa é a página inicial, essa é a página que você vai ter acesso.
quando você fizer o seu login. Aqui então vai ser o seu dashboard, né? Aqui onde você vai acompanhar toda a evolução dos seus estudos. Aqui ele está em branco porque essa é uma página de testes e eu vou abrir nesse momento aqui uma página já em andamento para vocês terem essa noção. Pessoal, essa aqui é a página de um estudo em andamento, né? Essa página aqui é exatamente assim que você vai ter o seu sistema à medida que você for progredindo nos estudos, dia após dia, caderno após caderno, sprint após sprint. Esse aqui é a página inicial. Essa página inicial a gente tem aqui uma noção geral das disciplinas, como você está andando em cada disciplina, né? Quantas questões você já resolveu em cada disciplina. Nesse gráfico aqui tem a progressão dos cadernos, né? Quantos cadernos que você já fez, quantos cadernos que ainda restam para você estudar. A gente tem nesse botão aqui a hierarquia de banca, né? Para você também ter essa noção da prioridade que o CESP dá para os pontos, né? Então aqui a gente já selecionou, a gente já analisou as outras provas e identificou os pontos mais importantes, os pontos mais cobrados. Então aqui você já vai ter acesso à hierarquia de banca, você também já vai poder tirar suas próprias conclusões dos temas que tem mais relevância, que tem mais importância para o SEBRASP. Além desse, a gente tem também a página do protocolo de emergência, né? Um protocolo de emergência ele vai te ajudar a fazer ajustes na sua programação. Eventualmente, por exemplo, se você não tiver tempo para estudar todos os cadernos, o sistema ele vai fazer esse ajuste no seu cronograma, né? Ele vai eliminar os cadernos com menos probabilidade de cair na prova, aqueles cadernos que têm menos incidência, dos tópicos com menos incidência, e vai deixar os cadernos com mais incidência, né? Então aqui a gente tem um protocolo de 45 dias, onde o sistema vai deixar os 150 cadernos dos tópicos mais importantes. A gente tem um protocolo de 30 dias. Esse protocolo ele vai deixar, vai estabelecer uma meta para você resolver os 100 tópicos mais importantes, e tem o protocolo de 15 dias, né, que você vai resolver ali os 50 cadernos, os 50 tópicos mais importantes. Assim, não é o ideal? Não, o ideal é fazer todos os cadernos, né, porque fazendo todos os cadernos você vai passar ali por uma grande parte do edital e vai estar, assim, de fato, conhecendo todos os detalhes da banca em praticamente todo o edital. Mas a gente sabe, né, que é o ideal, às vezes, por uma série de fatores, acaba não sendo possível, então a gente tem esses outros protocolos aí para ajudar. Além das páginas, né, de protocolo de emergência e da hierarquia de banca, a gente tem essa página de acompanhamento, onde a gente vai identificar como está o andamento, né, quanto que a gente já cumpriu do programa, 5% do programa, quantas questões que já foram resolvidas. A gente tem também o cálculo de média de acertos, como está a sua média, e os sprints, né, feitos. Além disso, a gente tem o gráfico de desempenho por disciplina. A gente tem cada disciplina, né, que você vai elaborando, ou seja, você fez 2 cadernos, você resolveu 2 tópicos, né, de direito administrativo, todas as questões são somadas e disponibilizadas aqui para acompanhamento. E além disso, a gente tem um dos pontos que para mim talvez seja um dos mais importantes, que é o tópico de revisões pendentes. Essas revisões, eles são elaborados a partir dos erros das questões, porque quando você estuda no TEC e você erra determinada questão, você pode fazer o seu caderno de erros, e esse caderno de erros é a fonte de revisão. Então, assim, de forma geral, essa é a página inicial. A gente tem o desempenho por disciplina, as revisões que você precisa fazer. E detalhe aqui, pessoal, nas revisões, como você já criou o caderno, copiou e colou o link aqui, quando você vai fazer revisão, ele automaticamente ele vai abrir aquele caderno que já foi criado. Então, você não precisa ir na página do TEC, você não precisa. Basta você entrar no sistema, inserir seu login e senha do TEC Concurso, e o sistema já vai abrir o caderno de erro, ou seja, todas aquelas questões. Você vai poder revisar todas aquelas questões, seja para acompanhar a leitura da lei seca, seja para pegar um material de PDF sobre aquele tópico daquela questão. Então, essa é a ideia. Então, aqui, a revisão é pautada nos erros. Além disso, a gente tem aqui o tópico dos sprints, né, a página dos sprints. Quando se cria os sprints, a gente tem as metas, né? Quando você finaliza um sprint, ele fica como finalizado, e você já parte direto para o próximo sprint. Então, na página do sprint, o nosso trabalho, a nossa função é acessar a página, identificar o caderno, o próximo caderno que tem que ser resolvido, abrir questões, e essas questões já estarão automaticamente na tela. Ou seja, o sistema ele cruza com o sistema do TEC. O sistema do TEC ele está integrado aqui, de forma que no nosso próprio sistema, no sistema de teoria de questões, você já vai resolver as questões
já elaboradas no TEC, e o melhor, em todas as funcionalidades do TEC. Você tem aqui, além das questões, o comentário, né, das questões, como a resolução das questões, você tem a teoria relativa àquele ponto, àqueles pontos, né, você tem também, tão importante quanto, os comentários, né, eu mesmo gosto muito de estudar pelos comentários, sempre dá uma ideia bacana sobre os pontos. Então, as questões, à medida que você vai resolvendo as questões, o seu desempenho vai ficando registrado, né? Resolvido, acertos e erros. E com esses dados do TEC, a gente vai preenchendo a nossa, o, 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 o nosso sistema, né? Então, aqui, à medida que você vai resolvendo, você terminou de resolver, você vai preencher a quantidade de questões. Por exemplo, esse caderno são 27 questões, a gente preenche 27 questões. Aí, à medida que a gente for resolvendo, eu vou resolver essa questão aqui, para vocês verem como funciona. Então, aqui, a primeira questão, a gente identifiquei que está errado. Sexta questão errada, a gente já resolveu uma questão, já tem um acerto. Eu vou resolver as demais questões aqui, para o vídeo não ficar longo, eu vou voltar lá na última questão. Fala pessoal, então aqui, ó, retornando, eu já terminei os meus estudos sobre mandado de segurança, Lei 12.016 e Constituição Federal. E digo para vocês, é um tópico muito difícil, né? Um tópico difícil, não foi fácil. Como vocês podem ver, o meu desempenho aqui não foi dos melhores. Em 27 questões, eu tive 8 questões erradas, né? E é isso que vai ser, que importa, na verdade, né? Porque a partir de agora eu tenho uma real noção dos pontos que eu preciso melhorar aqui na minha preparação, no tema mandado de segurança. Então agora eu vou gravar, né, o meu resultado para vocês acompanhar. Então aqui foram 27 questões resolvidas. Das 27 questões foram 19 acertos e 8 erros. Os erros, como eu disse, a gente vai construir o nosso caderno de erros, né? O nosso caderno de erros, quando a gente vai na aba estatísticas aqui do TEC, ele já vai trazer todas as estatísticas e ele traz quantas questões errou e traz esse caderno aqui, ó. Quando a gente clica aqui, o próprio TEC ele cria um novo caderno, só que apenas com aquelas questões que nós erramos. Então aqui nós já temos um caderno de questões, um 8 questões, que foram as 8 questões que nós erramos. A partir daqui, a gente pega, clica em compartilhar, ele vai gerar esse link. O link a gente vem, copia e cola aqui no nosso cabeçalho. A gente cola, salva. A partir do momento que salvar aqui, ele já vai ficar salvo no banco de dados do usuário. E uma vez finalizado, quando a gente confere todas as informações, as questões, 27 questões, 19 acertos, 8 erros e o nosso caderno de erros. Quando a gente confirma tudo, confirmou todas as informações, então o sistema vai identificar que nós terminamos aquele caderno. Então aqui a gente já está pronto para o próximo caderno. Finalizado, a gente vai, como eu disse, né, o caderno de erros. Uma vez que você cria o caderno de erros, cola no sistema, esse caderno de erros ele passa a integrar as suas revisões, né? Como vocês podem ver, são várias as revisões aqui que tenho que fazer, né? Essas revisões são formadas com base nas questões erradas, para vocês verem aqui, né, dos atos de improbidade administrativa. Foram 8 erros, então eu tenho aqui 8 questões que eu tenho que revisar. Princípios do direito ambiental são 5 erros. Direito civil são 2 erros e por aí vai. E o nosso último caderno criado foi do mandado de segurança, os nossos 8 erros. Quando você for fazer a revisão, basta você clicar e você já vai acessar diretamente esse caderno para você fazer essas revisões naquilo que de fato você precisa revisar. Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse é o nosso sistema. Todos os cadernos eles já estão prontos. Esses cadernos são vinculados, são elaborados na plataforma do TEC Concurso. É necessário que se tenha uma assinatura básica do TEC Concurso para que você possa fazer todos os cadernos e não tenha as limitações, né, do plano básico. Então, é isso, pessoal. Esse é o sistema. Se você acha que faz sentido, se você quer experimentar, né, se você adquirir, você pode usá-lo por 7 dias, e se entender que não faz sentido para você, você pode solicitar a devolução. Isso é tudo lá com a plataforma, com a Hotmart.
você solicita a devolução dos valores pagos, tudo. E é isso. Nos vemos em Brasília, né? Em 14 de junho, se não houver alteração da data da prova. Quem sabe aí nos encontramos também como colegas lá da PCDF. É isso aí, um abraço. Se vocês quiserem, pode adquirir o acesso ao aplicativo clicando no link. A compra é segura, é feita pela plataforma Hotmart. E uma vez feita, a plataforma vai comunicar com o sistema, vai liberar o seu acesso e com o seu e-mail que foi cadastrado lá na Hotmart, você já vai acessar e começar a estudar e dar essa oxigenada nos seus estudos, tentar avançar. Um grande abraço.